Graça e paz a todos, sejam bem-vindos ao podcast Os Neemias, conectando fé e ação. Eu sou José Raul Batista, sou host desse podcast e quero te dar as boas-vindas. Seja bem-vindo, que bênção ter você aqui. Aqui é um local para você, empreendedor, empresário, líder de negócios, para quem gosta, para quem ama o tema empreendedorismo com propósito. Aqui você vai ouvir debates, insights, assuntos sobre gestão de negócios, vendas, fé e liderança, sempre com o princípio de transformar pessoas e vidas e negócios. Então, antes de a gente continuar falando e eu te explicar um pouquinho o que vai ser esse podcast, eu quero te convidar para começar já a nos seguir. Então, aperta aí no botãozinho para começar a se inscrever já no canal, no YouTube ou no Spotify, onde tu estiver nos vendo ou ouvindo. Já curte, já comenta, teu feedback é extremamente importante para a gente. E, principalmente, compartilha com alguém que gosta também desse assunto sobre empreendedorismo. Aqui vai ser uma grande oportunidade para a gente poder trocar conhecimento e crescer. Eu quero também dizer que a gente está falando diretamente dentro da Carral. A Carral Church, onde o Ministério Carral Business está produzindo esse podcast que você está vendo agora aqui. Mais uma ferramenta para empreendedores, para empresários, para trocar conhecimento e crescer. A Carral é uma igreja feita de pessoas com o mesmo propósito. E o nosso propósito aqui é que o reino avance. E essa ferramenta é para ajudar nessa construção. Hoje é um episódio especial, episódio que a gente chamou de episódio 0 ou episódio de aquecimento. Por quê? Porque hoje a gente vai falar de Neemias, o personagem bíblico que deu a inspiração para o nome desse podcast. Neemias foi um homem simples, foi copeiro do rei, foi escravo na Pérsia e teve uma grande missão na sua vida, reconstruir os muros de Jerusalém. E é sobre essa atmosfera, sobre essa inspiração de resiliência, de liderança, né, de organização que a gente vai falar bastante hoje e mergulhar um pouquinho mais sobre o entendimento de quem foi Neemias, porque você vai perceber, se já não conhece, como tem tudo a ver com empreendedorismo, com empreender. Então, quero começar aqui, primeiramente, dando as boas-vindas para os meus irmãos, meus colegas de mesa. Primeiramente, pastor Gabriel, seja bem-vindo, que bom te ter aqui. Ótimo, tudo bem, pessoal? Uma bênção poder estar aqui com vocês, participando desse podcast. É um momento oportuno, um momento de excelência, algo que o Espírito Santo preparou para esse público de empreendedores, esse público que está sedento por uma ferramenta para poder colocar em prática aquelas coisas que estão só no papel, estão só na mente, mas que a partir de agora, com essa ferramenta que o Senhor está colocando aqui, através desse podcast, através desse ministério do Carral Business, dentro da igreja Carral Church, onde nós juntos vamos destravar, e eu tenho certeza vamos desatar muitos empreendedores, muitas empresas vão nascer através desse podcast, Raul, e eu tenho certeza que coisas grandes o Senhor vai fazer. Amém. Seja muito bem-vindo, vem conosco. Eu tenho certeza que algo grande o Espírito Santo vai fazer na sua vida a partir de agora. Amém, pastor. Que bela palavra, que bela chegada, né? Quero também dar as boas-vindas ao nosso irmão Anderson, representando os empresários, empresário cristão aqui, vai nos ajudar, além de trazer a sua experiência, também ajudar a refletir, né, debater um pouquinho sobre os temas. Anderson, seja bem-vindo, que bom te ter aqui. Então tá, pessoal, gostaria de agradecer muito pela oportunidade de estar nessa mesa. Eu acredito que Deus nos coloca em caminhos que nós não esperamos, né? Eu, como um empresário, empreendedor há tantos anos, trazer um pouco da minha experiência e aprender junto com pessoas maravilhosas que já estão nessa mesa e que nós vamos convidar para fazer parte, vai se tornar algo que vai enriquecer, acredito, que todas as empresas que vão conseguir, empreendedores que estão pensando realmente em empreender, que estão em alguma fase da sua vida, que estão com uma dificuldade em si, que hoje estão trabalhando, a gente vai conversar muito aqui sobre a força do braço, né? Trabalhar, conquistar tudo com o braço mesmo, aquele braço forte, povo guerreiro, mas sabendo que a gente vai ter também outra parte que vai nos ajudar a buscar isso, que é Deus. Então, é muito bom fazer parte dessa equipe. Acredito que nós vamos fazer grandes movimentações e o Espírito Santo vai estar nos guiando para, de certa forma, aprender e também trazer nossas experiências e ensinar essas pessoas que estão precisando de um pouco disso, né? Amém, Anderson. Que belas palavras, maravilha. Deixa eu te explicar um pouquinho como é que vai funcionar a dinâmica aqui. A gente vai
durante 3, 4 blocos aí nos próximos 50, 60 minutos, quem sabe 1 hora aí, explorar um pouquinho da história do Neemias, para trazer para você um pouquinho mais de profundidade desse personagem que inspirou o nome desse podcast. Mas antes de a gente começar de vez, quero pedir para o pastor Gabriel fazer uma oração por nós, pelo programa, pelas pessoas que estão assistindo, pastor. Perfeito. Vamos nos colocar na presença do Senhor para que Ele possa dirigir as nossas vidas. Pai, muito obrigado. Uma vez mais, nós, como igreja, estamos reunidos através deste podcast e queremos juntos, Senhor, com esta audiência, Senhor, entrarmos diante de Ti e recebermos com nosso coração aberto toda a instrução que o Senhor vai nos dar. Sabemos, Pai, o quão é importante ouvir e obedecer. E nesse momento, nós queremos estar abertos, com o coração expectante das coisas boas e coisas novas, das boas notícias que virão através dessa ministração, que virão através dessas instruções, que virão através de tudo que o Senhor vai nos passar nesse momento. Amém, e através do poder do nome de Jesus, nós queremos consolidar esse ensino, nós queremos aplicá-lo, nós queremos, Senhor, te pedir, Espírito Santo, nos ajuda, nos orienta, e a partir desse momento em que vamos aprender algo poderoso, com o poder de destravar, de desatar e abençoar as nossas vidas, aos nossos negócios, à nossa visão, ao empreendedorismo que está dentro do coração de cada um, nós te pedimos, Senhor, venha dirigir, venha abençoar e organizar todas as coisas. Assim te pedimos que o Senhor esteja nesse momento aqui conosco, nos direcionando para a glória de teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Obrigado, pastor. Maravilha. Amém. Gente, vamos lá então. Olha só, em apenas 52 dias, ele fez o que muitos não conseguiram em mais de 100 anos. Que forte. Para falar de Neemias, para entender um pouquinho como a gente vai conectar a história de Neemias ao nascimento desse podcast, a gente vai aprofundar um pouquinho, pouco a pouco. É muito conteúdo, é muita inspiração. Mas o que eu queria colocar na mesa agora aqui, para que o pastor Gabriel consiga nos ajudar a entender um pouquinho da história de Neemias, é o que Neemias pode ensinar para nós, líderes, empreendedores, empresários, com a sua história. E para a gente entender um pouquinho, começar já a tatear, desvendar um pouquinho essa inspiração maravilhosa que é Neemias, pastor, conta um pouquinho para nós como Neemias pode inspirar líderes, empresários, gestores com a sua história. Então, pessoal, você que nos ouve, você que nos assiste, é importante conhecermos que Neemias foi um homem muito interessante na Bíblia, né? Um personagem bíblico muito interessante, um personagem que o Senhor atribuiu a ele uma história muito, como podemos dizer assim, com muitos atributos, com uma história que desenvolveu em cima de um homem simples atributos de liderança, comprometimento, um homem que tinha tudo para dar errado, porque ele era um escravo, ele era um copeiro do rei, ele era um mordomo do rei, ele tinha uma função. Naquela época, o mordomo, o copeiro, ele tinha a função de provar o alimento, provar a bebida antes do rei. Se algo estivesse errado, quem ia morrer? O copeiro, né? Então ele tinha uma função muito difícil. Só que a Bíblia nos conta, né, em um determinado trecho, que ele sempre estava alegre diante do rei, ainda assim fazendo essa difícil tarefa de provar o alimento e ali mostrar-se bem para que o rei e a sua esposa pudessem se alimentar com tranquilidade. Mas, ainda nessa situação adversa, Neemias seguia, e aqui é um ponto interessante, ele seguia, mesmo no momento da adversidade, sendo um homem de Deus. Ele conseguia, mesmo diante da luta, no momento da adversidade que ele se encontrava, ele seguia caminhando nos passos do Senhor. Ele seguia crendo na palavra de Deus, ele seguia obedecendo, praticando a palavra de Deus. E nós podemos puxar dentro do livro de Neemias muitas coisas importantes e interessantes. Eu salientei algumas delas, e no decorrer do nosso trabalho nesse podcast, nós vamos nos aprofundar com certeza em muitas delas. Neemias é um livro que possui muitas lições sobre liderança, muitas. Existem vários livros que pessoas, escritores,
autores abençoados pelo Senhor já escreveram, já desenvolveram liderança em cima da pessoa de Neemias. Mas cabe lembrar que, como o Raul falou aqui, se passaram mais de 100 anos desde a última destruição em Jerusalém. E destruição por quê? Porque o povo estava rebelde contra o Senhor, o povo não seguia a Deus, o povo não obedecia às ordens do Senhor. E por não obedecer a palavra de Deus, os mandamentos do Senhor, estavam afastados do Senhor, Deus parou de escutar esse povo, vamos dizer assim. Então, os inimigos, com permissão, puderam tocar, puderam atacar e puderam destruir aquela terra, aquele povo, aquela cidade. E era um caos. E já passavam de 100 anos de destruição. Agora, a notícia chega para Neemias, o copeiro do rei, e ele ouve da parte do seu irmão, Hanani, dizendo: a notícia é, Jerusalém está destruída. A nossa cidade, a cidade dos nossos antepassados, onde nossos pais estavam enterrados, né? Então, Neemias, ele toma a situação de um problema. Neemias, ele se coloca a orar diante do Senhor. Neemias, ele ouve, depois de orar, depois de jejuar, Neemias ouve do Senhor uma instrução. Neemias, ele aprende da parte do Senhor o que ele deveria fazer e como ele deveria se portar para fazer algo extraordinário, né? Muitos de nós já conhecem a história, o final da história, vamos dizer assim, depois que ele teve êxito de 52 dias executar a construção dos muros de Jerusalém. Mas até chegar nisso, muita coisa aconteceu, né? Entre orar a Deus, ouvir a instrução de Deus, jejuar, se consagrar, ele encontrou recursos, ele pediu. É interessante, amados, que o próprio Neemias, que era do povo que foi exilado, que foi destruído, e o rei, que foi um dos descendentes do que destruíram, Deus usou o próprio rei para liberar recursos e permissões para que eles mesmos pudessem reconstruir com o recurso do rei. Então Deus é que faz as coisas interessantes. São detalhes das passagens aqui de Neemias. E nós vemos o quão Deus ele preparou tudo isso. E para encerrar, no capítulo 13, Neemias fala um detalhe, que o Senhor fez com que a maldição se transformasse em bênção. Nossa. Neemias 13:2 diz que o Senhor transformou a maldição em bênção. Não sei explicar, é preciso ler e crer. No decorrer do nosso podcast a gente vai descobrindo aos poucos, né? Nós vamos descobrindo nas entrelinhas da Bíblia, nós vamos descobrindo como Neemias chegou ao último capítulo dizendo: o Senhor transformou a maldição em bênção. E aí acho que Neemias nos deixa esse relato para a gente poder ficar inspirado, né? E poder, em cima disso, avançar nesse podcast, que acho que está muito bem nominado, né? Como Neemias. E uma questão, né, pastor, que tu coloca bem interessante, né? Me dá licença, é que o Neemias, né, ele teve algo que o empreendedor hoje, né, ele tem uma grande dificuldade, que é a paciência, né? Tu ter paciência de chegar, de analisar, né, ver o que ele precisava ser feito, né? Ele se aproximou de pessoas, né? A gente não sabe como ele chegou a ser até copeiro hoje, a gente não sabe como ele chegou, mas tenho certeza que Deus trabalhou muito antes nele, né? Que ele seria realmente ali o copeiro, que ele teria sim algo importante para ser feito, né? Porque é importante, a questão do rei de ter aquela desconfiança do mundo, né, que muitos empreendedores, empresários têm a desconfiança do mundo hoje, né? Essa pessoa aproximou de mim, qual? O rei coloca ele do lado, pelo pai dele ser assassinado, enfim, com toda aquela desconfiança que poderia acontecer, né? E ele teve paciência de chegar, buscar uma confiança, Deus trabalhou com ele, e a partir dali ele vê que o rei ajudou muito, né? Trouxe, como o senhor falou, a questão dos recursos e tal, para chegar até Jerusalém e fazer os seus muros, né? Então eu vejo assim, muito importante, ele hoje nos caracteriza em ter mais paciência, que é algo que o empreendedor hoje não tem, é algo que eu não tenho, né? E a partir disso, a partir da palavra, a partir de se aproximar com Deus, eu aprendi a ter mais paciência e entregar na mão dele.
Porque, como eu falei ali na apresentação, a questão é muita força do braço, mas a gente não precisa lutar tanto. Né? Deus está do nosso lado. Se a gente seguir um empreendedorismo com propósito, ele vai estar ali para nos ajudar. Maravilha. Eu completando, sim, Anderson, o que eu sou apaixonado pela história de Neemias, né? A estratégia dele de observar o tamanho da empreitada antes de meter os mãozão, assim, sabe? Antes de ir para cima para mim, acho que é uma reflexão. Acho que conecta um pouco com o que tu acabou de falar. Acho que a paciência ou a impaciência do empreendedor, do empresário, ela passa muito porque o mundo está muito corrido hoje. Né? O mundo está acelerado demais, né? Mas o fato é que há milhares de anos atrás, a estratégia, né, o ver, né, antes de estar pronto, o levantar recurso, o analisar o tamanho da empreitada, o resistir à oposição, né, porque ele teve muita oposição nisso. E tem uma coisa que eu acho fantástico na história de Neemias, que é a questão do improvável. Quantos empresários podem estar nos vendo aqui? Tem uma história assim, que não vieram de famílias de empreendedores e quebraram o ciclo e viraram empreendedores. Uau. Quantos copeiros, né, fazendo uma analogia, estão começando empresas que serão milionárias, empresas que serão prósperas, que gerarão muitos empregos, muita riqueza, que erguerão muitos muros que estão derrubados aí na economia brasileira. Então, Neemias, além de inspirar a gente na sua história, ele traz técnica, que é um pouco do que eu gosto de falar. Então, ele é um cara estrategista, ele observa, ele foi à noite verificar, então ele em vários ambientes, dia e de noite, para ver qual é o tamanho da empreitada, organizou recurso. Acho que essa questão da liderança que a gente vai falar também, que eu acho maravilhoso. Tem gente que lidera, influencia, mas não consegue gerir, né, todos os talentos, recursos. E ele foi para o lugar improvável. E aqui é outro ponto que eu queria fazer uma costura nisso. Neemias é um cara improvável. É um empreendedor improvável. É um gestor improvável, um líder improvável. É um copeiro que trouxe talvez uma das histórias de empreendedorismo mais linda e rica e improvável da Bíblia, né? E como o pastor disse, um homem simples, um escravo, que conseguiu influenciar reis, a partir naturalmente de um chamado, talvez uma das empreitadas de mais de 100 anos, que ninguém conseguia, ele vai lá e muda. Então, o que eu queria pontuar aqui é, quando a gente olha a história de Neemias e entende, que nem o pastor falou, tem que ler, meditar sobre, ele passa duas coisas importantes para mim, principais. Primeira, que tu pode ser um copeiro, um pedreiro, alguém que nasceu numa família que não é tão, né, afortunada, e você pode sim empreender e criar uma empresa de sucesso, um empreendimento de sucesso, erguer os muros de Jerusalém, os teus muros de Jerusalém. E a segunda coisa é acreditar que quando você tem um chamado de Deus, um propósito de Deus para empreender, meu amigo, não tem muralha que fica no chão quando tá com o pai junto contigo. Então, acho que a história de Neemias, para começar esse nosso bate-papo, além de inspirar muito, ela mostra que sim, é provável, tendo Deus contigo e sendo alguém que entende o seu chamado para empreender, acho que ninguém nos segura. Não sei o que tu acha, pastor, mas acho que para mim Neemias não é só a figura do empreendedorismo, ele é a inspiração do empreendedorismo e por isso o nome do nosso podcast aqui, né? Sim, sim, Raul. Tomando por base o que o Anderson e você tem falado, Neemias é um homem inspirador. Assim como Paulo, o apóstolo Paulo diz, leva no corpo as marcas de Cristo, Neemias, ele leva na sua existência as marcas do empreendedor. Como você falou, foi à noite e avaliou a muralha. Na verdade, ele não avaliou a muralha, ele avaliou o resto da muralha, o que sobrou da destruição. Então, ele foi lá no local, olhou, foi com alguns, né? Ele foi com alguns, vamos chamar do termo bíblico, ele foi com alguns espias, né? Levando um pouco lá no passado, porque tem um trecho em que ele, no início aqui, no capítulo 2, ele faz uma lembrança para os israelitas que estavam ali exilados, mas que ainda moravam naquela região. Ele chama alguns e começa a capacitá-los. É algo recorde. Neemias consegue entender de RH, né? Neemias consegue... Ele foi capacitado pelo Espírito Santo, só pode ser, porque esse homem sai de uma estrutura de servo, de copeiro, e agora ele se torna um mestre, um empreendedor. Ele tem que ser um líder. Ele precisa sair de uma situação em que ele é alguém que só cumpre ordens, e agora ele está diante de um grande desafio, a qual Deus tocou seu coração por causa da situação, tal, e ele, depois de orar e de buscar, como nós vemos antes no início, agora ele tem o desafio. Às vezes nós pedimos a Deus, né, Anderson, Raul, pedimos, Senhor, eu quero tanto fazer tal coisa, eu quero tanto
que o Senhor me deu uma empresa, o Senhor me deu um negócio, eu oro, eu busco, e de repente, quando menos esperamos, o negócio vem, acontece, e temos a ideia, ou de repente, quando menos esperamos, estamos diante do negócio, né? E somos surpreendidos. E agora que temos o negócio, o que faremos do negócio? É verdade. Agora que ele pediu para fazer algo pelo Senhor, Deus o coloca lá na muralha, e agora? Faz o quê? Né? É verdade. Porque hoje existe grandes dificuldades que a gente vai mencionar muito durante esse podcast, né? Nessa batalha que nós teremos aí de transformar a vida, né? De vocês que estão assistindo e todos que vão sentar durante os outros capítulos, que o sonho de empreender ele não pode ser sozinho. Tu tem que se aproximar de pessoas boas. E essas pessoas boas, quem vai te trazer realmente é Deus. É no momento onde tu fizer a oração, onde tu jejuar, né? Não adianta só tu fazer uma oração e tu também não agir, né? Eu acredito que tudo Deus pode, de certa forma, trazer, mas tu tem que ter esse propósito. E como assim, hoje esse podcast fosse somente eu apresentando, ou somente o Raul ou o pastor, seria diferente. A gente está unido aqui para um propósito de fazer mais, né, de trabalhar para o reino, para fazer com que a gente consiga, e Neemias fez muito isso. Ele trouxe pessoas da liderança, Deus colocou em todas as etapas, tanto lá o rei, quanto quando ele chegou e viu aqueles muros, colocou pessoas capazes realmente de fazer. Porque foram 52 dias, quantas pessoas trabalharam para levantar, né? Acho que teria somente um líder ali? Não. Então a liderança, ele tem que deixar, e a gente vai conversar sobre isso, sobre legado. E o legado realmente é o quê? É fazer com que tu transforme pessoas, que nós transformamos pessoas para que façam um podcast igual esse em outros lugares do mundo, em outras cidades e tal. Então a Carral nos trouxe essa oportunidade de mostrar realmente que pode se fazer mais. E quanto mais pessoas prosperarem, mais pessoas vão prosperar o reino. E mais pessoas vão estar diante disso. Né? Isso aí. Então vamos lá. Recurso, gerenciamento de recurso, planejamento estratégico, análise do terreno, tamanho do problema, gestão de pessoas, liderança, influência. E falta planejamento, briga contra opositores, coragem, né? E Deus consigo. Tem alguma coisa a ver com empreender, né? Então, quando a gente vê essa história de Neemias, é receita, não, é o bolo alimentar de empreendedorismo, né? Então, não tem como fugir, né? E não se inspirar com isso. Então, o Neemias foi a Jerusalém. Ele avaliou o local em silêncio, analisou como um bom empresário, viu a demanda de mercado, viu o tamanho da empreitada, viu os recursos que tinha, viu o que não tinha, viu as ameaças de mercado e começou a montar seu plano, né? Recrutou pessoas, que o Neumann falou, pessoas certas para o momento certo. Tem uma frase que eu escuto muito há muito tempo no mundo empreendedor, que ele fala assim, o maior patrimônio de uma empresa são as pessoas. O que eu aprendi? O maior patrimônio de uma empresa são as pessoas certas. Sim. Né? Então a gente precisa, Neemias foi lá e encontrou as pessoas certas, né? Ia enfrentar uma obra difícil, organizou tudo isso, né? Enfrentou a oposição e se preparou. E a pergunta que eu queria colocar agora para continuar nossa conversa, eu quero direcionar para ti, Anderson, assim, dentro desse cenário, de todo esse desafio, como transformar essa visão que Neemias começou a olhar tudo, observou, organizou, viu que precisava de recurso, já tinha conseguido, né, influenciar o rei, conseguiu os recursos, as pessoas, agora precisava colocar tudo em ação, né? Porque Rancharão fala, né, não adianta ter uma baita de uma ideia e ser incapaz de executá-la. Só vira ideia ao relento, né? Então, como transformar uma visão e uma execução estratégica de excelência, Anderson? Trazendo para o mundo empreendedor, né, um mundo de empresas, e nós, né, muitas pessoas, como mesmo a gente comentou aqui, não nasceram empreendedores. A maioria, claro, a gente só escuta histórias, né, de pessoas empreendedores que vieram de muito baixo, né? Mas é tão bonita também histórias de pessoas que vieram com herança e conseguiram manter, né? Tiveram uma sucessão. É bonito também.
E isso também tem que ser levado, né? Não é apenas tu chegar e dizer, eu nasci pobre, hoje eu sou rico e tá tudo certo. Não, eu posso ter nascido rico, ter prosperado mais e ter trabalhado para o reino também e tá tudo certo. Não tem problema algum, né? Então, quando ele chega e vê diante que ele precisa realmente levantar os muros, né? E a gente conversa, e o pastor vai me ajudar aqui, não é apenas construir um muro, né? É trazer pessoas que acreditem nele, né? Pessoas que ele vai transformar essa questão de empreender, de empresário, que a gente está sempre tentando trazer, fazer com que ele mude gerações, né? Então, um empreendedor hoje ele tem que mudar gerações, ele tem que fazer com que realize realmente esse planejamento. E muito bem, quando ele chegou lá, ele fez todas as etapas que hoje o Raul citou aqui. Ele fez o planejamento, ele viu a clareza da visão estratégica, que ele era muito bom nisso, né? De qual visão eu tenho hoje, né? O que eu posso fazer aqui? Então ele foi lá em silêncio, né? Viu essa questão, analisou o projeto, né? Analisou, viu que podia ser feito. Bom, eu preciso de um cara que seja bom em arquitetura. Eu preciso de um engenheiro civil, né? Acredito que lá não teria esses profissionais descritos, mas tinha alguém que conhecia isso, né? Com experiência. Só que eu acredito agora, né? Vendo, ele chegou lá, ele não conhecia o engenheiro. Ele não conhecia o arquiteto, ele orou para Deus, que hoje vem um arquiteto. Não, eu acredito que ele fez conexões. Um recrutamento. Um recrutamento. Então, hoje, o mundo empresarial, ele é conexões, né? No momento que tu conhece alguém que conhece alguém que conhece alguém, ele vai fazer as coisas movimentarem. Famoso network. Famoso network. E assim, pessoal, e eu tenho certeza, né? Se a gente vivesse, conseguisse entender, estivesse lá, muitas pessoas chegaram próximo dele e não eram pessoas que eram tão ligadas também a Deus. Também eles queriam o quê? Chegam muito profissionais que querem essa oportunidade de crescer, né? Eu quero chegar próximo dessa pessoa porque eu quero crescer profissionalmente, né? Como ele era um grande líder, ele ia transformar isso, muitas pessoas se aproximaram. E aí que vem a oração, aí vem que entregar a Deus coisas que ele fez, né? Ele colocou, e a gente tem várias histórias na Bíblia que comentam isso, né? Que vocês vê, são várias etapas que vem essa questão do planejamento e das pessoas realmente fazerem por algo. Então ele usou o network que existia e essas pessoas foram se encaixando. E enquanto ele vem conversar com alguém, nós empresários vamos conversar com alguém, e essa pessoa não está nos mesmos princípios que nós temos que levantar da cadeira, né? E não sentar com essas pessoas. A gente tem que sentar com pessoas que estão com o mesmo princípio. Mesmo que sejam tão próximos de ti ou que estejam afastados de ti. Às vezes, quando a gente empreende, a gente conquista, nós queremos trazer todas as pessoas que estão próximos, que cresceram conosco, para perto. E às vezes Deus mostra que isso não é o suficiente. Não, Deus mostra que vai ter outras pessoas que vão realmente trabalhar contigo e vão fazer realmente prosperar. Então, essa visão que ele teve de sentar na mesa, criar o network, criar um planejamento, criar um plano diretor, que o Raul faz muito bem, é o diferente do empreendedor que nós temos hoje. Porque a gente chega, a gente tem uma ideia. Geralmente o empreendedor não tem dinheiro para fazer a ideia e ele vai lá e batalha, né? Então eu comecei a fazer, eu empreendo há muitos anos, né? Hoje, graças a Deus, nós temos muitas pessoas que estão liderando e muitas pessoas que trabalham, se alimentam desse trabalho que foi criado, né? Com esse propósito em si. Então, assim, tu tem uma empresa no qual tu consegue ter um propósito, tu consegue sentar com pessoas que têm os mesmos princípios que tu, aí tu tá bem servido. E eu acredito que foi isso, né? Onde colocar a execução. É muito no network, é muito nas pessoas que tu tem, é muito oração e a parte de ação. A gente tem que realmente fazer as coisas acontecer. Não é tu ser muito bom em vendas que tu vai ser um grande empreendedor. Não é muito bom que tu vai ser muito bom em fazer algo, né? Tanto em obra, enfim, né? Então,
que tu vai ser empreendedor, que tu vai ser dono de uma empresa, que tu vai ser realmente empresário. Então, mas se tu tem um dom, de fazer as coisas realmente acontecer, de ser conseguir vender, hoje eu consigo vender essa xícara, né? Eu sou um bom vendedor de xícara. Então eu posso ter a minha empresa de xícara, né? Tá, mas se conecte com pessoas que vão fazer tu crescer junto. Não tente fazer tudo sozinho. Tu nunca vai conseguir. Tu pode até conseguir, mas vai demorar bastante. Então não traga pessoas que vão acreditar nisso, né? Que vão chegar até ti e vai realmente acontecer. E foi nesse momento que ele usa essa parte, né, dessa estratégia, dessa questão. Me lembra a pergunta ali, A executar. Ele consegue traduzir para as pessoas a visão dele. As pessoas engajam. Aqui hoje se fala muito, né, no mundo empresarial, engajamento das pessoas, né? Então, eu queria pegar um gancho no que tu falou, Anderson, assim, hoje, muitas pessoas falam assim, as pessoas precisam estar engajadas. Na minha visão, as pessoas precisam ter vontade. Sim. Se a pessoa não tem, tu não consegue ensinar a pessoa a ter vontade. Tu ensina a pessoa a técnica, tu ensina a pessoa a falar, tu ensina a pessoa a programar, tu ensina a pessoa a vender. Mas tu não ensina a pessoa a ter vontade de querer tudo isso. Então, eu acho que Neemias achou as pessoas com vontade. E quando a gente olha a história de Neemias, não sei, pastor, o que tu acha, mas eu vou fazer uma reflexão aqui. Era um homem que era a terra dos pais dele, né? A terra dele, então tinha um propósito envolvido ali. Sim. Ele não tinha dinheiro, tinha uma ideia, convenceu quem tinha dinheiro, quem falou assim, às vezes a gente não tem dinheiro, mas a gente pode conhecer alguém que tenha dinheiro, um investidor. Aproximar, né? Mostrou o projeto, veio, entendeu o chamado de Deus, colocou o projeto, convocou muitas pessoas que entenderam a visão dele, ou seja, era possível aquele sonho ser real, reuniu essas pessoas, conseguiu liderar, planejou bem, executou e colocou as muralhas de pé de volta, pastor. Então, assim, para mim, a execução de Neemias, ela é magistral no sentido de como líder, como, sei lá, como investidor, como empreendedor, ele fez tudo, né? Ele foi completo na história, na passagem dele. Por quê? Porque ele volta para uma terra, ele consegue convencer o investidor a dar recurso para ele, a liberar ele de um papel de escravo, né? Quem ia provar lá a bebida do rei? Agora que vai ter que contratar outro, né? Conseguiu convencer um investidor a colocar dinheiro na mão dele, montou uma visão, chegou num monte de estranho na terra natal e chegou e falou o seguinte, tem uma visão, nós vamos erguer um muro em tempo recorde, vai ter uma galera contra a gente e mesmo assim a gente vai prosperar, mesmo assim a gente vai vencer. Quantos de vocês tiveram que ir para uma reunião da tua empresa com o teu time, numa situação com os muros derrubados, com a muralha no chão, e tu teve que montar uma visão que as pessoas precisassem entender antes mesmo de ter a muralha em pé? Quantos de nós, enquanto empresários, enquanto líderes, precisamos fazer isso? Então, quando a gente olha a história de Neemias, pastor, não tem como não se inspirar, não tem como não entender que justifica tudo que a gente está falando aqui. O fato é que tudo isso no dia de hoje, às vezes a gente perde na pressa, que nem tu falou, né? As pessoas estão muito apressadas, muito afobadas. A gente perde um pouco essa mão às vezes, né, pastor? Então, o que eu acho da execução? Quando a gente é capaz, quando o empreendedor é capaz de mostrar a sua visão para o investidor, ele vai ter dinheiro para alguém investir nele. Quando ele consegue mostrar a visão dele de negócio para a sua equipe, a equipe vai engajar. Quando ele consegue escolher as pessoas, não as pessoas que estão ali por interesse, mas com vontade de servir junto e com os mesmos propósitos. Acho que um pouco traduzindo, remando para o mesmo lado, né? O famoso remando para o mesmo lado. É o que eu acho que concordo contigo. Para mim, se as pessoas tiverem o mesmo propósito, e entender a visão que a gente está vendendo, elas embarcam nesse barco. E tenta entender, quando estiver na frente pode ser teu time, pode ser do investidor, muitas negativas virão. Muitos nãos, né? Muitos nãos virão. Mas você não pode sentir isso bater no teu coração, dizer, não vou conseguir, não vou conquistar. Então aí vem o planejamento. Aí vem a questão dele ter a visão do futuro, né? Lá na frente ele tinha visto todo o muro já erguido, né? E ele tinha aquela visão lá, enfim, mas ele voltou e disse, não, para mim realmente fazer aquilo de certa forma, o que eu tenho que fazer? Então ele fez o seu planejamento, né? Convocou aí pessoas, né? Viu o que poderia ser realmente fazer para ter aquele futuro que ele viu lá na frente, né? E a visão empreendedora é isso, é ver lá na frente, voltar. Isso um grande amigo meu falou para mim, isso. Que a visão é tu ter a visão, isso muito... Eu gosto de falar que é ver o fim
Desde o ver o início. fim desde o início. Isso Muito é. bom. Então, e acreditar em si e mostrar, né? Então, hoje nós temos uma ferramenta, nós temos a internet, enfim, né? Graças, né? Que a gente está falando por ela, mas nós temos muito conhecimento nas mãos, gratuito, e todo mundo fala isso, né? Tu quer aprender a fazer tal coisa, tu vai ali na internet. Por isso que eu falo que as pessoas têm que ter vontade. Tem que ter vontade. Tem que ter vontade. Tu pode dar tudo pra elas, mas Pode se não fazer tiver o que tu vontade, quiser. não adianta, Tem né, que ter pastor? vontade. É. Posso fazer um anexo que... Por favor. Neemias, como é que ele se tornou esse homem? Que conseguiu fazer essa gerência? O Senhor me faz lembrar de Neemias capítulo 1, versículo 4. Tendo eu ouvido estas coisas, assentei-me e chorei. Lamentei por alguns dias e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Uau. E aí ele começa a contar a sua dor. Agora, pegando o gancho do que vocês estavam falando, o Senhor foi montando aqui para mim. Salmo 139 diz que o Senhor já conhece os nossos dias antes mesmo que eles tenham acontecido aqui nessa terra. Então Deus já conhece o fim e faz a gente voltar lá no início. Ele já sabe o fim, mas a gente não sabe. Deus já sabe aonde a gente vai chegar, só que Ele não conta qual é o processo para chegar. Você já falou sobre isso nas aulas do curso do empreendedorismo. Outra coisa importante Neemias, ele chega, Anderson, lá em Jerusalém, e ele chega com know-how, vamos dizer assim. Ele é o copeiro, mas ele é alguém que chega em Jerusalém, ele não chega como o escravo. Ele chega lá como o escravo que tem o aval do rei para fazer algo importante na terra. Investidor. Ele chegou como investidor, ele chegou como alguém enviado pelo rei. A Bíblia não fala isto diretamente, mas nas entrelinhas a gente pode absorver isso. Ele chega em Jerusalém como alguém enviado. Agora ele pediu, ele orou, ele buscou, ele jejuou, ele apresentou a Deus a demanda, a queixa, a dor do seu coração. Ele não queria ver mais aquela cidade daquele jeito. Assim como muitos não querem mais ver a sua família padecendo, a sua casa tendo necessidade. Quem sabe hoje você está ouvindo a gente e está dizendo, basta, eu não suporto mais viver na miséria, viver na adversidade, viver na dor, viver na doença, viver no problema financeiro. Isso, cada um de nós tem o dia do basta, sabe? Então, alguém está nos ouvindo agora, que está nos vendo agora, essa pessoa está dizendo, basta, eu quero deixar de sofrer essa vida. Eu estou com um projeto, eu tô com um sonho, está engavetado, todas as noites eu sonho com isso. Quando eu tiro um tempinho, aquele meu sonho me consome, eu busco, volto a lembrar, e é isso que a gente tem que... você falou no início, oração é atitude. Oração é duas palavras, é orar e ação. Eu preciso orar e agir. Apresentei a Deus a minha demanda e eu preciso dizer, Senhor, agora quais as ferramentas? Quais os recursos? O que eu preciso para chegar nisso? E antes de qualquer outra coisa, é dizer, Senhor, é a tua vontade? Se é a tua vontade, o Senhor vai abrir a porta. E aí começa a conexão, começa o network, começa as pessoas a chegar. Eu acho que Neemias, ele era da Carral. Muito bom. Brincadeira à parte, né? Mas acho que Neemias, ele era de uma igreja com o mesmo propósito. Boa, eu ia falar isso aí, exatamente. Né? Tu chega lá, vê um monte de pedra no chão, a maior muralha da tua história lá. Chega lá e reúne as pessoas que eram Pô, da Carral. eu só tenho que achar no meio dessa galera toda aqui gente com o mesmo propósito. Para empreender, tu tem que achar gente com o mesmo propósito. Eu acho que é isso que tem que ficar como lição. Fica tremendo. Apesar do gancho, né? É uma brincadeira à parte, mas, muito bom isso aí. Mas é um insight, né? Muito bom, muito bom. Então, a gente precisa pegar isso, pessoal, e tomar como... Olhar que Neemias, ele foi alguém que foi ridicularizado, alguém que foi desprezado. Quem sabe quando ele chegou, aqueles que foram os opositores, no futuro vamos olhar aí, né, Sanbalat, Tobias, entre outros aí que foram opositores ferrenhos e que botaram, né, tentaram botar para baixo o projeto, mas eles mal sabiam que quanto mais se bate no povo de Deus, mais o povo de Deus cresce. Quanto mais se bate num projeto que foi Deus que Deus, mais esse projeto cresce. Quanto mais alguém tenta apedrejar uma árvore que está dando fruto, mais fruto essa árvore vai dar. Tudo a ver com empreendedorismo, né? Às vezes chega com uma ideia, com um projeto e todo mundo é contra. Só tu tá vendo aquilo, só tu tá vendo a muralha em pé. Ele conseguiu ver a muralha, ele conseguiu ver o projeto. Mas a gente tem agora um ponto, nós temos ele levantou os muros em 52 dias. Sim. Mas nós temos assim
Ele chegou em 52 dias, ele fez todo o planejamento e levantou os muros, ou ele ficou um pouco planejando e depois na ação foi 52 dias? Pois então, a Bíblia nos fala que o projeto, a construção, a conclusão foi em 52 dias. Mas até você sair lá do palácio, onde ele estava, até chegar, a Bíblia não relata se foi... Porque não era de Uber, né? Mas com certeza a viagem não foi perto. Então, talvez algumas semanas, né, na viagem. E eu acredito que nessa semana, muito diálogo com Deus, muita oração, muita conversa, muito ouvir o que Deus, afinando o que Deus queria. Eu acho que ali começam a acontecer muito do recrutamento, muito das conexões começam a acontecer nessa prévia do trabalho. Né? A Bíblia não relata muitos detalhes, fica nas entrelinhas. Né? E muitas pessoas saíram com ele, né? Sim, sai como uma comitiva. Uma comitiva, né? Ele não vai sozinho, mas ainda pede uma carta, né? Para poder passar em... Como podemos chamar? As fronteiras. É quase um passaporte, né? Traduzindo. Passaporte. Vamos traduzir para um visto, né? Um visto. A carta verde que a gente assina para entrar no Mercosul. Para poder passar e não ser barrado, porque quem é que está liberando essa passagem? Não é nada mais, nada menos que o rei Artaxerxes. Então, ele veio com assinatura real. E aonde ele chegava com aquela assinatura, as pessoas já vinham fornecendo. Aí é que vê a mão de Deus. Né? Essa conexão, esse network, essas portas que se abriram. Eu friso nessa questão das portas que se abriram sem ele fazer esforço. O esforço dele foi na oração. O esforço dele foi lá atrás. Foi quando ele buscou ao Senhor e disse: Senhor, como eu posso fazer? E ali o Senhor começou a preparar tudo. Eu vejo que isso, muitas vezes o empreendedor, você falou na questão da força do braço, Anderson. Muitas vezes a pessoa quer ir, e cada um de nós, como homens, acho que vamos puxar a brasa agora para o nosso lado. Acaba sendo um problema muitas vezes do homem querer resolver, né? Querer abraçar, dar conta. E às vezes a gente quer ser mais forte. O que pastor... E acaba deixando um pouco de consultar a Deus. Acho que tocou num ponto, acho que talvez seja a grande amarração aí da parte da reflexão que a gente está fazendo. É que muitas vezes a gente olha para a muralha no chão e só consegue medir a força do braço para erguer aquilo tudo. Sim. E aí quando tu percebe que Deus está contigo, né, que está te guiando, parece que até as coisas mais difíceis começam a ficar mais fáceis. Pessoas com o mesmo propósito se aproximam, aquilo que já era difícil começa a ficar um pouco mais fácil, a falta de recursos começa a aparecer, o rei te dá um passaporte para te passar em muitos lugares, e tu consegue bater recordes, bater meta em 52... Imagina, eram mais de 100 anos que aquilo estava no chão. Ele foi... E um copeiro, em 52 dias, liderou toda essa mudança. Mas, então, vamos lá. Deixa eu dar uma tocada aqui, que dá para nós ficar 5 episódios, né? Mas nós vamos voltar nele. Bom, pensando então assim, nessa caminhada de Neemias, a missão cumprida, né? Os muros ficam de pé, em 52 dias ele consegue cumprir essa missão dele, consegue reunir recursos, liderar todo um movimento, consegue tornar o improvável provável, o impossível possível, né? Mas ele não parou por aí. E a pergunta final que eu quero fazer para vocês dois, e também já para começar a reflexão, para nós caminhar aí para o meio e para o fim já do nosso bate-papo, qual é o verdadeiro legado que uma liderança que caminha com propósito pode deixar? Qual é o verdadeiro legado? Neemias tinha um propósito. Ele liderou sobre esse propósito. Qual é o legado que um líder, um empreendedor, um empresário, né, um sacerdote, alguém que está liderando, pode deixar de legado? O que a gente pode falar de legado quando a gente fala disso, pastor? Tremendo. Legado é o que eu deixo nos outros. Né? Perfeito. Legado é aquilo que eu consigo imprimir em outra pessoa, é o que eu consigo registrar em outra pessoa. Legado é algo que eu consigo deixar na memória, nos sentimentos, nas emoções de outra pessoa. Legado é algo que vai passar de pai para filho. Legado é algo que vai... Antes você tocou também, Anderson, na questão, né, de empresas geracionais. Acho que isso é um ponto muito importante a gente poder tocar mais adiante. O meu negócio hoje é uma empresa que vem de pai para filho, né? E não foi algo de agora. Eu trabalhei nessa empresa já quando ela era em outro ramo, quando eu tinha meus 13 anos.
dos 13 aos 16, aí fui toquei a minha vida, estudar e coisa, depois lá com meus 40 e poucos, já em outro ramo da mesma empresa, voltamos a trabalhar juntos. Então que coisa interessante, né? Mas voltando aqui, a questão do legado. Existem orientações bíblicas poderosas e uma das que eu vejo mais profundas aqui, que Neemias deixou, foi o legado de obedecer. Deuteronômio 28, versículo 1 diz assim: as bênçãos decorrentes da obediência. Se atentamente ouvires a voz do Senhor, o teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor, o teu Deus, te exaltará sobre todas as nações da terra. Que segredo, hein? Verso 2. Se ouvires a voz do Senhor, o teu Deus, se ouvir a voz e obedecer, virão sobre ti e te alcançarão, todas estas bênçãos. E aí começa uma lista de bênçãos que virão e vão bater na tua porta. Então nós podemos entender como é que Neemias foi um homem que sai da adversidade de escravo e se torna um líder. Mais adiante diz a Bíblia que ele se tornou um governador. É muito para nós falarmos em um podcast. É muita coisa. É muita coisa para nós desenvolvermos aqui. Mas nós podemos entender que Neemias deixou um legado. E um dos legados, né, dos tópicos desse legado, podemos dizer assim, foi a obediência à voz do Senhor. E aí, para ouvir a voz do Senhor, a gente precisa voltar um ponto atrás. Perto está o Senhor de quem tem um coração quebrantado. Deus está perto de quem o crê, Deus está perto de quem o obedece, Deus está perto de quem o ama, Deus está perto de quem vive com Ele. Né? A Bíblia relata em outros trechos que o povo, Isaías fala sobre isso, que o povo me adorava com os lábios, mas o coração estava longe de mim. Neemias não era esse cara. Neemias era um homem que estava na adversidade, escravo, mas estava adorando ao Senhor com todo o seu coração. Perfeito. Servindo a Deus com todo o seu coração. Perfeito. E por isso Deus pôde levantá-lo. Se não fosse Neemias, seria outro. Seria outro. Né? Porque Deus tinha um propósito. Sim. Seria outro. Mas Neemias foi o homem que quando o meu pai costuma dizer assim, que o cavalo não passa encilhado 2 vezes. Ditado aqui do sul. Uhum. Então, quando o cavalo está passando encilhado, monta, meu irmão. A oportunidade do Senhor está passando. Essa ferramenta, o podcast, é uma oportunidade. O cavalo está passando encilhado. Nós temos que montar nisso. Nós temos que nos apegar nessa ferramenta, que vai ser absorvida através do canal no YouTube, no Instagram, no Spotify, ou quem seja, nós vamos poder estar desenvolvendo isso. E esse legado que foi lá em Neemias, ele vai poder estar aqui. O Anderson vai poder levar para a empresa, vai poder levar para o teu negócio, vou levar para o meu, vou levar para os nossos, para as nossas famílias. Esse legado que começou lá com Neemias, a gente está absorvendo ele hoje aqui. Perfeito. É um legado. Perfeito, total. E tu entende assim, né? Muito bom, pastor, que tu comentou que se não fosse não fosse Neemias, seria outro, né? E isso a gente vê em muitas partes não cristãs, eu digo até de cientistas, né? Que quando eles começam a escrever suas teorias, e tem um exemplo de Darwin que escreveu as teorias por tantos anos, né? E ele só colocou na mesa quando ele viu que tinha uma pessoa que tinha a mesma ideia que ele. Só que não existia internet. Eu vejo nesse ponto, né? Que era o Wallace, se eu não me engano. Me corrijam aí os biólogos. Mas existia, ele escreveu muito tempo, ficou algum tempo lá escrevendo sua teoria e tal, depois na navegação. E quando ele se sentiu, eu tenho que mostrar isso para o mundo, né? De alguma forma. Então ele sentiu que... Então Deus colocou ele realmente para fazer aquilo, para mostrar, né, de certa forma. Claro que ele não puxa uma parte cristã, mas a partir do ensinamento dele a gente entendeu várias coisas que Deus fez, né? Eu vejo isso, né?
como ele agiu, né, na criação dele. Então, e aí tem outros, Newton também tinha uma pessoa parecida, enfim, a gente pode citar vários aqui, né. E aí tem a guerra da eletricidade, que várias pessoas foram aprendendo ao mesmo tempo ali o que era. Então Deus vai colocando nas pessoas, só que não for tu, vai ser outra pessoa, né. Então eu vejo assim, ó, que pegando esse gancho dessa pergunta, o que o empresário ele tem que entender? Quando tiver os muros baixos, né, os muros caídos, e não tiver ninguém para te ajudar a levantar, você tem que buscar na oração, buscar as pessoas que vão chegar próximo, porque às vezes tu pode entender que aquela pessoa vai te ajudar num princípio, mas uma pessoa entrou em outro dia, ele vai te ajudar muito mais que aquela pessoa que está anos contigo. Então a ideia do legado, quando eu acredito que é não apenas mover as pessoas. Quando a gente vê essa questão de ter empresas e tal, eu percebo que não é como naquele momento, assim, até como tu não entendeu deixar algo para si. Então a gente conhece várias empresas que se passaram, que faliram e quebraram. Mas a gente conhece várias empresas que cresceram com um propósito, que não cresceu por vaidade, mas cresceu com um propósito, que tocou o coração das pessoas. A gente tem várias empresas queridas que a gente vê, pô, que legal, né? Que ele fez aquilo, né? Revolucionou algo, né? Conseguiu trazer algo para o mundo. Então é tão bom tu chegar e deixar para essas pessoas, né, um legado para transformar elas em fazer o melhor. Porque cada minuto, cada segundo que a gente vai passando o nosso conhecimento para essas pessoas, a gente quer que elas façam o quê? Que elas absorvam esse conhecimento, molde na maneira delas, né? E repasse isso. Que acontece aí de prosperar, né? De passar esse conhecimento e deixar marcas. Eu acredito que não é apenas só tu passar na vida, assim, nesse plano, né, que Deus nos coloca. A gente tem que criar marcas nas pessoas, né? E essas marcas são que elas vão realmente fazer muito mais que tu quer, né? Claro que a gente pensa muito nos filhos, né? Nós pensamos, o meu filho quer que siga isso, mas às vezes não é o filho, às vezes é uma liderança que tu tem na tua empresa, às vezes é uma pessoa que começou contigo, tu vai lá, senta com ela e começa a falar a tua visão para ela, e ela vai ser uma pessoa que vai pegar o teu legado e vai transmitir isso para outras pessoas. Então, o legado, eu acho que se resume nisso, é marcar pessoas, fazer com que elas transmitam o que tu deixou lá atrás. Porque a gente tem, né, a Bíblia em si, que é vários legados, né? A partir dela que a gente busca o nosso conhecimento, é a partir dela que a gente coloca em oração, e é a partir dela que nos traz o alimento real que a gente precisa. Então, traga o seu legado, mostre o que pode se deixar por uma empresa. Tu pode, dentro, trazer pessoas que trabalham contigo, mas vai movimentar muitas pessoas por fora, né? Então, a tua palavra, a maneira na maneira de administrar uma empresa, na maneira de ver a vida em uma organização, tenho certeza que aquela pessoa vai passar para muito mais pessoas. E aí tu vai deixando isso no coração delas. Não é apenas mostrar o que tem que ser feito, mas é tocar o coração e daquilo ali ser repassado, né? Então é mais ou menos, acredito, desse sentido. Eu acho que talvez para complementar o que vocês falaram, que foi deixaram pouca coisa para eu falar, mas tudo bem, eu vou tentar complementar aqui. Eu vejo muito a questão do legado como algo diferente de um ponto na história, né? Quando a gente fala de legado, na minha cabeça, diferente de um ponto na história, o cara fez alguma coisa, construiu alguma coisa, aquilo virou um ponto na história. Não há uma continuação. Para mim, legado e o empreendedor, o empresário, quem ensina, quem constrói algo que ele vai se multiplicando como fosse um efeito, né? Uma bola de neve positiva. O empresário, ele constrói. Se tu sair na rua agora, aí ver prédios, construções, viadutos, empreendimentos, empresas de mais de séculos que pai, avô compraram casa, construíram sonhos, educaram filhos, sabe? Então, para mim, legado, ele passa
por construir algo que pode ser continuado e melhorado. Então, assim, para dar uma complementada, uma visão, aquilo que vocês falaram, tudo que o empresário fizer e que o sucessor, aquele que adquirir, ou a continuidade da empresa dele, puder crescer e gerar mais do que ele já criou, para mim é um legado importante. Eu acho que o empresário, o empreendedor é o cara que mais faz isso, né? Assim, na história humana, né? Então, assim, eu acho que se a gente conseguir, como empreendedor, como empresário, gerar legado a partir do que está construindo, como Neemias fez, né, como copeiro, como escravo, reconstrói. Hoje está contando a história. Quanto tempo depois a gente está contando a história e está inspirando o que a gente falou? E não é um assunto para uma hora, não é um assunto para é um assunto para uma vida. Né? Isso é um legado. E ele mostrou que a visão, né, a visão que ele tem, pode vencer a oposição. Porque eu acho que aí é um pouco de estar com Deus. Sim. Deus, eu acho que é o maior vencedor de opositores. E eu acredito que planejamento e fé andam juntas. Total. Né? Tu ter o planejamento e ter a fé que tu vai conseguir. Ninguém começa uma grande obra sem planejar. Raul, com certeza. Anderson, não tocamos num assunto aqui que foi a conclusão do muro. Bom, vamos lá então. A conclusão do muro, houve a inauguração. Na inauguração, houve uma reunião, um culto. Quando a obra se concluiu, houve um culto, está narrado na Bíblia, em Neemias 8, Neemias 9, onde então, depois que a obra está pronta, um sacerdote, um escriba da época, Esdras, se cruzam os livros. Então, Esdras, que tem um livro adiante aqui, mesmo escritor, ele está naquele momento e ele traz, depois da edificação, foi algo tão importante a construção do muro, que Esdras se levanta, pega os pergaminhos, vamos chamar a Bíblia da época, tá? Os textos sagrados que eles possuíam na época, que era a Torá, e ele começa a ler a lei do Senhor para todo aquele povo que viu aquela obra, que participou naquela obra. Que alegria para aquele povo ver algo construído e concluído num tempo recorde, que estava de pé, ninguém acreditava, os opositores não acreditavam, tiveram que bater palma, né? Como diz os Salmos, né? 23, prepara uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Então o Senhor preparou algo para que toda a adversidade pudesse contemplar a grandeza do Senhor. E aí, para melhorar, ele faz a leitura da palavra e consagra aquele momento. O que Neemias faz? Diz assim, pessoal, a partir de agora está concluído. O sacerdote abençoou. O que nós temos que fazer para que nunca mais ocorra isso? Ele faz uma oração de arrependimento, conduzindo o povo. Claro, é todo o contexto da época. Eles tinham... Por que a cidade foi destruída? Porque eles pecaram, o povo se afastou do Senhor. E às vezes a gente não sabe por que os negócios vão indo de mal a pior. Por quê? Porque a gente vai se largando, não busca, não crê, não se firma. E tudo isso aí são parentes que a gente vai tocando no decorrer do nosso trabalho aí, né? E que Neemias, ele mostra que depois da dor do caos que chegou no capítulo 1, lá no capítulo 9, com a obra pronta, ele diz, pessoal, todo mundo entendeu por que a gente está fazendo isso agora? Está todo mundo entendendo por que a gente está agora abençoando e consagrando isso? Então nós vamos nos arrepender para que nunca mais voltemos a perder a nossa amada terra. Maravilha. Nossa. Então ele faz uma confissão de pecados, está lá em Neemias capítulo 9, e ele vai pedindo perdão a Deus e conduzindo o povo. Agora você imagina todo o povo prostrado diante do Senhor, pedindo perdão, porque não foram eles que pecaram, foram seus antepassados, sabe? Hoje a gente vê empresas grandes que se dissolveram, mas essas empresas são, sei lá, 50 anos, 80 anos. E como é que agora elas se perderam? Mas de repente elas não se perderam agora, elas se perderam alguns anos atrás. Perfeito. E quem está administrando agora não sabe como conduzir. Verdade. Né? Então o Neemias, quando vê toda essa situação, ele disse, gente, para que nunca mais isso aconteça, vamos nos arrepender. E quem sabe, né, encaminhando para o nosso, conduzindo o nosso final aí, Raul, quem sabe a gente pode fazer uma reflexão. Eu acho que tu trouxe uma coisa que, antes de dar nós ir para a mensagem final aqui, mas é aprender com os erros. Né? Quantos empresários, às vezes, são teimosos. Eu gosto do bicho empresário.
O empreendedor, ele é um bicho diferente, é um bicho, é visionário, é cabeçudo, né? É mais teimoso, né? É mais turrão, mas às vezes tu precisa aprender com os erros. E ele escuta, né? Eu acho que o empreendedor escuta mais que o empresário em si. Porque ele tá numa... e eu costumo dizer a diferença do empreendedor, do empresário, é que o empreendedor tá mais na operação, o empresário tá mais vivendo mais da empresa, vamos dizer assim. Sim, verdade. Mas eu acho que no outro podcast a gente poderia explorar mais isso aqui, né? O Neemias vai falar com a gente... Os Neemias vai estar com a gente a vida toda, até Cristo voltar, né? Gente, a gente quer... eu tenho certeza que você... tá gostando disso aqui, é uma conversa gostosa, um tema maravilhoso para a gente explorar por muito tempo e você vai ter mais isso. É mais uma ferramenta para trazer insights, para trazer pensamentos, provocações para você, empreendedor, empresário, líder de negócio, para quem gosta, né, desse universo do empreendedorismo com propósito. E é isto que os Neemias querem trazer através da Carral Business, através da igreja Carral Church, né, aqui de Gravataí, no Rio Grande do Sul. A gente está plantando, semeando, fazendo o reino andar. Mas eu queria convidar vocês, chegamos no momento de a gente se despedir. Queria que vocês dessem a mensagem final para a nossa audiência, para quem está nos ouvindo, para a gente ir encerrando um pouquinho aqui. Eu tenho certeza que nós voltaremos em breve, lembrando sempre que esse é um evento de aquecimento, é um evento zero. No próximo evento, na nossa estreia oficial, o Pastor Júnior vai estar com a gente aqui sentado naquela mesa ali e sendo nosso convidado especial. Essa vai ser a dinâmica. Sempre vai estar com a gente aqui um convidado, né, um empreendedor, alguém técnico, alguém que possa vir contribuir com essa mesa. O Anderson vai estar sempre fazendo o papel do empresário cristão aqui, trazendo essa visão. O pastor Gabriel vai estar aqui sempre nos ajudando a embasar o nosso pensamento. E eu aqui tentando não atrapalhar muito aqui todo mundo, mas a gente vai construindo. Então, no próximo episódio, eu vou deixar o spoiler para vocês. O pastor Júnior da Carral Church vai estar com a gente aqui, né, sentado naquela cadeirinha ali, contando a sua história, né, as suas aventuras enquanto empreendedor, sempre com Deus ao seu lado. Tem muita coisa, a gente já conversou. No próximo episódio é ele que vai estar aqui. Mas eu queria convidar vocês para dar a mensagem final para nossa audiência. Queria começar contigo, pastor. O que tu diz de final aí para nós? Amém. Quero agradecer, Raul, Anderson, toda a nossa audiência, agradecer ao Senhor por essa oportunidade. Esse que é o pontapé inicial de uma chamada que arde no nosso coração. E quando me foi apresentado essa proposta, algo conectou, sabe? Algo que lá atrás o Senhor já tinha tocado ao meu coração, já tinha falado ao meu coração, e a gente às vezes não sabe quando vai acontecer, como vai acontecer, né? Quando? E hoje está se tornando realidade. E eu quero louvar ao Senhor, agradecer por essa oportunidade, meus amados, agradecer à igreja, agradecer ao pastor Júnior, que está abrindo a oportunidade para esse podcast acontecer, né? O Ministério Business acontecer, que é uma chamada, é uma visão para um nicho dentro da igreja que é tão importante quanto um grupo de homens, um grupo de jovens, de mulheres, independente. Louvor é uma chamada para um público que está ali, que às vezes esquecido, né? E que agora estamos ativando, e através desse mecanismo nós vamos fomentar muita coisa aqui. Eu tenho certeza que Deus vai fazer algo sobrenatural. Eu quero agradecer, sou grato. Tenho certeza que o Senhor vai fazer algo grande através desse movimento aqui. Amém. Anderson, que mensagem final para nós fecharmos aqui a nossa passagem por hoje? Eu gostaria realmente, vou me tornar um pouco repetitivo, né, as palavras do pastor, mas agradecer muito primeiro a Deus, né, por ter me colocado na mesa dessas duas feras aqui, muito importantes. Cada um tem sua história, é muito bonito de ouvi-las, né? Conheço a cada dia mais, a gente estando junto, a gente vai se conhecendo mais, né? Vai vendo que a gente errou e vai aprendendo com grandes empresários, enfim, né? Agradecer a Carral por deixar nós criarmos esse ambiente, né? O pastor Júnior, eu lembro na primeira reunião, existia muito desafio, né? Existia sempre a dúvida, existia sempre a questão de que como vai ser feito, né? Quem nós vamos atingir, e a gente está atingindo você que está aí, né? De certa forma, quero que tudo que foi falado nesse episódio 0, né, Raul? Episódio 0, aquecimento. Eu vou chamar de episódio de aquecimento, que é melhor, né? tenha tocado o teu coração também, porque, pessoal, empreender
ser empresário, eu digo empreender. Hoje empreender não é apenas tu abrir um negócio, né? Tu pode empreender em várias outras questões. Pode empreender dentro de uma empresa, né? Tu pode ser empreendedor dentro de uma empresa que já existe há anos. Tu pode ser aquele intraempreendedor, né? Intraempreendedorismo, que tu vai empreender e vai crescer junto com a empresa, né? E isso eu falo que é tão importante como abrir seu próprio negócio. Porque tem várias empresas que estão crescendo, que precisam de intraempreendedores para crescer. E aí tu imagina tu chegar numa empresa que tem o teu princípio, os princípios igual a ti, que tu chega no teu líder, na direção da empresa, e ele também tem, por que tu não intraempreender ali dentro? Por que tu não crescer ali dentro também junto? Então esse podcast, né, como muito bem o pastor Gabriel falou e o Raul, ele é para todas as pessoas que são líderes, que são empresários, que são empreendedores, jovens empreendedores, né? Porque quando a gente fala em empreendedor, a gente acha que só jovem é empreendedor, não. Né? Tem pessoas, a gente tem histórias que pessoas começaram a empreender com 50, 60, 70 anos de idade, né? Em vários tipos de segmento. Então, nós queremos levar um pouco da nossa experiência que a gente tem como cristão, como empresários, levar um pouco para vocês, mostrando que tudo é possível. Você pode ter uma empresa que está há 10 anos e ela está passando por uma dificuldade gigante, né? Ou uma dificuldade de relacionamento, ou uma dificuldade financeira, ou uma dificuldade de sucessão, né? E nós estaremos aqui comentando com os empresários que vão estar com a gente, de certa forma levando como você pode resolver isso. Já deu vários temas aí para nós. Né? Então a gente vai ter essa questão de que o Raul vai abrir lá, né, as suas caixinhas, e você pode deixar aqui embaixo, né, um comentário dizendo o que eu posso fazer. E pessoal, a gente vai tentar atender a todos, né, Raul? Isso pastor? Isso aí. Com certeza. Vamos tentar atender todos ali. São bem-vindas. Se tiver que a gente fazer esqueci, tu vê quem tá com a cabeça lá, mas aí tem que esperar, vira a resposta e tu fala, já tô pensando a mais. Pode fazer uma chamada de vídeo em si e tentar, de certa forma, orientar uma mentoria. Isso a gente tem que fazer realmente para o reino, né? E a gente tem que fazer você prosperar onde você estiver. Nós estamos aqui em Gravataí, estamos aqui na Igreja Carral, mas você pode estar em qualquer lugar do mundo e a gente pode ajudar vocês também nisso, né? E a gente pode aprender com vocês nisso. Eu quero deixar a última frase assim, né? Que é: se você está liderando hoje, se você está, de certa forma, empreendendo, se você é empreendedor, lembre-se que o mais importante do que é onde você quer chegar é como você leva os outros com você. Então, pense nisso. Eu acho que trazendo a oração, trazendo a parte de princípio, e eu repito, nunca senta na mesa de alguém que não tem os mesmos princípios que tu. Perfeito. Bom, meu recado final primeiro, gente, obrigado, uma honra estar com vocês aqui, homens de Deus, obrigado, Senhor, por ter deixado a gente chegar até aqui, espero que a semente esteja plantada. Quero te agradecer por ter nos acompanhado até esse momento, por estar aqui com a gente. Quero te pedir, clica aí, te inscreve no canal, te inscreve com a gente, ativa as notificações para não perder um episódio, já curte se gostou, comenta aí, manda teu feedback pra gente, compartilha com pessoas para cada vez mais o reino avançar, né? Quero te agradecer. E a mensagem final é: você vai enfrentar sim muitas muralhas no chão, mas assim como Neemias que você viu aqui, com Deus junto, meu amigo, em 52 dias, em 10 dias, em um dia, muda tudo. As coisas acontecem. Então, quero deixar um beijo no coração de vocês, que Deus acompanhe vocês na empreitada, e daqui a pouco a gente está de volta. Lembrando que todo domingo aqui na Carral, em Gravataí, na Dorival de Oliveira, às 9h30, tem o culto da manhã e às 19h o culto da noite. Você está convidado já para estar aqui com a sua família, com a gente, ou para começar a nos acompanhar pela mídia social. Já segue o Carral Business no Instagram, se inscreve no canal, curte, aciona o sininho aí para não perder nada. E mais uma vez, muito obrigado e que Deus abençoe vocês.